Saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje, a gente conta aqui com a presença de Pedro Nogueira. Fala, galera. Fala, Chocos. Beleza? Beleza, cara. Como é que você tá? Tô aqui confinado em casa com as mãos embebidas em álcool gel. Espero que você também. Não, minhas mãos não estão embebidas em álcool em gel. Mas estou também confinado em casa. Em tempos de corona, nós estamos aqui em alta produção no Nação Garou, uma vez que está todo mundo intocado, numa tentativa aí de ajudar vocês a ficarem em casa. Então, para que não seja tão tortuoso, né? Então a gente resolveu torturar vocês com Garoucasts e quebras do osso e coisas do tipo, aproveitando o tempo aí que a gente tem que ficar preso em casa. E o nosso quebra do osso de hoje, ele faz uma ponte, talvez da lua, em ligação com o nosso último Garoucast, o Garoucast de número 56, que é o Garoucast a respeito dos Garras Vermelhas. E aí, como a gente vem fazendo já desde que nós estamos falando a respeito das tribos, toda vez que tem um Garoucast de uma tribo, no Quebra do Osso seguinte, a gente resolve falar então de personagens assinatura, né, que estariam relacionados com essa tribo e, enfim, de alguma maneira ligados ao metaplot do jogo e por aí vai. E aí, então, como vocês já perceberam logo na capa do nosso Quebra do Osso de hoje nós falaremos sobre a Olho da Tempestade dos Garras Vermelhas. Philodox. Esse personagem está apresentado lá no livro revisado dos Garras Vermelhos, junto com outros bastante interessantes, mas esse é a Olho da Tempestade. Ela tem uma inserção muito importante, né, no metaplot. Bem, vamos começar então. No livro Lobisomem, terceira edição, né, no revisado, a Olho da Tempestade é quem está desenhada lá na parte dos Garras Vermelhas. Aquele lobo que está por lá é, na verdade, uma loba, e ela é a Olho da Tempestade. Ela é também a loba principal na capa do livro dos Garras Vermelhas, que tem uma matilha de lobo, tem lá tem um lobo Ivano, tem um outro lobo meio na pedra do Rei Leão lá, tem outros dois lobos e tem uma loba grande, com uma cicatriz no olho esquerdo. A loba caolha. Isso, exatamente. A loba caolha é a Olho da Tempestade. Ela participa, ela aparece, né, no terceira edição, no caso só ilustrando ali mesmo, e depois no livro da tribo. E aí no livro da tribo ela vai aparecer lá nos finalmente como uma Garra Vermelha notável, mas ela aparece também nos romances, né, nos Tribe Novels, ela é a Garra Vermelha principal, e ela é quem vai conduzir o ciclo da história a respeito dos Garras Vermelhas é conduzido por ela. Né? Lembrando que os Tribe Novels, obviamente, cada novel fala de uma tribo, eles contam uma história de uma matilha, da qual a gente já mencionou aqui, né, durante esses quebras do osso a respeito desses personagens da assinatura, vez ou outra essa matilha aparece, e aí a Olho da Tempestade, ela tá nessa matilha, é a líder dessa matilha, e ela aparece então no Tribe Novel. Mas vamos falar dela, então. Vamos começar a respeito de quem ela seria, Pedro. Talvez do cabeçalho da ficha dela e aquela coisa toda. Então, como você já disse, ela é uma Philodox. E é interessante porque Olho da Tempestade é o nome atual dela, mas antigamente ela era chamada de Juíza das Árvores. Já corrobora esse aspecto. A Juíza das Árvores foi o primeiro nome dela, né? Isso, aham. E aí corrobora já com o aspecto lunar dela. Acontece que a história dela é entremeada com a história de outro, que é o Enfrenta Urso, o irmão dela, né? Que ganhou esse nome por afugentar um urso para longe da matilha quando ele tinha só 1 ano de idade. Então ele se tornou notório na matilha, né? Sim, não só notório, como ele é o alfa da matilha. O Enfrenta Urso, o irmão dela, e eles viveram o tempo inteiro juntos. O Enfrenta Urso é um parente, é só um lobo comum, tá? Ah, sim, esqueci de falar isso. Ela é a única Garou, né?
Ela é a única Garou. Ela é a única Garou. Ah, tá. E ela e o irmão dela, por muito tempo, eles foram sempre. Eles sempre foram muito unidos e tal. E é eles quem montam uma matilha de lobos comuns. Só ela é Garou. E o alfa dessa matilha é o irmão dela, o Enfrenta o Urso. Que já era um cara grande e tal, e é exatamente isso que você tá falando. Eles estão lá no primeiro ano, eles caçam, porque isso tem exaustivamente ela lembrando do passado dela no Tribe Novel. Eles fazem uma caçada e um urso aparece lá pra tipo assim, já era, eu vou ficar com a caçada de vocês. E a matilha inteira, ela ainda não tinha passado pela transformação, a matilha inteira recua e o irmão dela, enfim, ele ataca o urso, afugenta o urso, e eles ficam com a caça e ele ganha o nome. E ele é o alfa. E tem um lance que os dois, eles estão sempre juntos e tal, e etc. Mas que ela se afasta dele por algum período de tempo, né? Depois da primeira mudança dela. Tanto é porque que ela começa a correr agora com a matilha de Garou mesmo, que é a matilha do Sol do Verão. E aí essa matilha, eles defendem a seita Pinheiros do Céu. Isso, que é uma seita no Canadá. Uhum. Aí com o tempo, um dos membros da matilha dela, eu tô falando agora da matilha de Garou, né? Essa Sol de Verão. E aí acontece que um dos membros da matilha dela cai pra Wyrm. E aí, eu acho que é nesse ponto que a história da Tempestade de fato começa. Porque aí ela vai perder o resto da matilha tentando lutar contra esse traidor. Exatamente. O resto da matilha todo vai pro saco, junto, né? E ela também teria ido, né? Eu acho que ela também teria ido, porque ela foi salva por ninguém mais, ninguém menos que Meph mais rápido que a morte, o Peregrino Silencioso. Galiard, do qual nós já falamos aqui no Quebra do Osso, né? Mas, e aí ela perde um dos seus olhos e ela ganha um novo nome. Ela passa a ser Olho da Tempestade, Filha de Dois Mundos. Porque ela perde o olho durante a luta, né? E essa luta acontece durante uma nevasca. E aí a coisa do Filho de Dois Mundos seria porque ela é capaz de enxergar os dois mundos ao mesmo tempo, fazendo uma alusão a isso. E fazendo também uma alusão ao fato de que, como Philodox, ela enxerga a verdade nos dois mundos. Uhum. Inclusive, durante alguns momentos nos Tribe Novels, alguns Garou tratam ela como filha dos dois mundos. E é curioso porque muitas vezes ela entende isso como um insulto, né? Como se a pessoa estivesse ofendendo ela. Mas em alguns casos não. Então tem uma coisa assim, tipo, durante um conclave que acontece lá na seita da Bigorna Clive, ela encontra então com a Karen Jaldot, da qual nós também já falamos. Então, se vocês forem lembrar da história, a Karen chama ela de filha dos dois mundos, mas ela não se importa, porque a Karen também é uma filha de dois mundos, né? Se vocês forem lembrar da história lá da Karen, de que ela é europeia, mas que ela vai viver nos Estados Unidos e tal, e etc, e papapá e tal. Então existe uma certa propriedade da cria de Fenris ao chamar a Garra Vermelha, assim, ela não se importa tanto. Mas não é todo mundo que consegue essa benesse, não. Mas aí depois desse tempo que ela se vinga, ganha um novo nome, ela resolve voltar aos campos de caça antigos dela, né? Quando ela se entendia como uma mera loba e não como uma Garou pertencente a uma matilha de lobisomens. E aí ela volta, e aí mais tragédia acontece na vida dela. Mas só que dessa vez, o que eu acho bastante interessante, meio que motivado pelas ações dela, da própria Olho da Tempestade. Nesse retorno, ela volta a viver como uma loba comum. Ela vai até os territórios da antiga matilha dela, né, onde ela deixou o irmão dela, enfrenta o urso, e ela volta a viver com a fêmea alfa daquela matilha. Ela tem filhos com o Enfrenta o Urso, tá? Que é irmão dela, mas, gente, né, enfim, é lobo. É lobo, gente. Me ajuda. Ela tem filhos com o Enfrenta o Urso e eles passam um bom tempo vivendo juntos. Tanto que a Olho da Tempestade, ela nasceu em 1991.
Uhum. E aí, se a gente for levar em conta, então, o livro Revisada, né? O Garra Vermelha, o livro Revisada, a gente está falando de 2002, né? Então, ali é uma louca de seus 11 anos e tal, uma coisa do tipo. Então, tem um bom tempo já. Mas, e ela fica lá com a sua matilha junto de Enfrenta o Urso. Eu acho legal que nesse momento, apesar dela voltar e viver como uma loba junto a Enfrenta o Urso, parece que a ideologia ou a fúria, sei lá, a mentalidade dos Garras Vermelhas já penetrou no espírito dela, porque ela tem uma decisão bem típica de um Garra Vermelha, mas não de um simples lobo, né? Que é justamente o que ela decide fazer em relação ao Enfrenta o Urso. Como ele já estava já no fim da vida, ela leva ele, ela meio que força ele a atacar um grupo de caçadores humanos, forçando ele a matar humanos e também a ser baleado e morto. É curioso porque a decisão dela é que ela entende que ele é o alfa dela. Sim. Ela entende que Enfrenta o Urso é um cara foda. De que ela teve os seus verões como guerreira de Gaia, que ela lutou, ela enfrentou Fomori, ela defendeu o Cairn e o cacete todo, mas ele tava lá fazendo o serviço de Gaia, gerando a prole, protegendo a sua matilha, aquela coisa toda. E ele tá bem velho, e enfim, ele sabe que ele vai morrer, e aí é aquela coisa, ele fala com ela, inclusive, ele fala, no próximo verão, o fulano de tal, tem um nome lá, tem os nomes de lobo lá, mas é um lobo da matilha deles. Mas ele fala, no próximo verão, o lobo tal vai te gerar bons filhotes. Ela, não, quem vai me gerar filhotes vai ser você. E ele fala, não, eu não vou sobreviver até lá. Esse vai ser meu último outono, alguma coisa do tipo assim, e eu vou sair fora e vou morrer. E aí ela fica tipo assim, porra, esse cara que é foda pra cacete, ninguém vai ouvir falar desse cara. Aí já é mentalidade Garou falando acima da mentalidade loba, né? Lupina, né? Sim, é verdade. Porque ela fica, tipo, ninguém vai ouvir falar desse cara. Esse cara, ele não vai ser enterrado como um herói de Gaia. O herói de Gaia que ele foi. E ele é muito melhor do que eu, ou qualquer coisa do tipo. E aí, ela encontra uns caçadores lá, e ela fala com ele, você vai lá e mata o cara. Você vai lá morrer gloriosamente. Isso. Tipo e ele não quer. Ele fala que não vai. Ela passa pra Ispo e subjuga ele. E aí, na hora que, enfim, ela subjuga, ele fala, não, beleza, então eu vou. E aí ele mata o cara. Ah, detalhe, ele não quer ir porque ele fala com ela, não vou, a gente não faz isso. Isso, porque, né, ele é um lobo. Caçar um humano não é nada natural pra ele. E aí os caras, ele mata o cara e os caras baleiam ele, os outros amigos, né? Então ele mata e morre. E aí meio que tentando fazer um grande memorial Garra Vermelha pro cara que já tava chegando ao fim da vida, né? Ou sei lá, marcar a vida dele de forma gloriosa para um Garra Vermelha, mas não necessariamente por um lobo. Ela volta pra matilha de lobos, achando que isso daí ia ser bem recebido, mas ela começa a ser alvo de zombaria dos lobos e dos Garras Vermelhos, que começam a chamar ela sarcasticamente de mais sábia que Gaia, como se ela tivesse a capacidade de entender o que era devido ao Enfrenta-Urso. E, na verdade, o que todos entendem é que ela forçou o Enfrenta-Urso a ir contra a própria natureza. Então, mais sábia que Gaia é verdadeiramente um insulto. Falar que ela ela teve ubres de entender mais do que a própria natureza entende. E aí ela ganha esse nome de novo, né? Lá na seita dos Pinheiros do Céu. Então esse é o terceiro nome que ela ganha. Que ela já foi lá, no ritual de passagem, ela foi a Juíza das Árvores. Depois ela virou a Olho da Tempestade, Filha de Dois Mundos. E aí agora ela vira a Olho da Tempestade mais sábia que Gaia. E aí, enfim, ela fica confusa e envergonhada, né? Com o que ela fez. E aí ela vaza, ela vai atrás de um outro Garra Vermelha, que era algo tipo um mentor para ela. E aí, quando ela chega lá, ela fica sabendo, então, da reunião, que, né, no caso, o conclave, que estava para acontecer. E aí ela acaba indo, então, para Europa.
E nessas andanças dela e tal, ela fica lado a lado com Fúrias Negras, com os Senhores das Sombras, né? Por causa da aliança nos Balcãs, é onde ela se estabelece por algum tempo. E ela vai travando batalhas com esse pessoal, ao lado deles. E quando ela fica sabendo do conclave, ela se direciona então para as terras da Bigorna Clive, e ela fica lá algum tempo também. O problema é que o conclave, onde o pessoal ia decidir a respeito da afiliação ou não de Arcade do Lorde Arcade com a Wyrm, tem um ataque das forças da Wyrm. E aí a Karen, ela fala, não, você tem que tirar esse cara daqui. E esse cara é um impuro, um dos filhos de Gaia impuro, Gritos da Destruição, que o pessoal já deve ter reconhecido ele nas imagens do terceira edição, que é o cara lá de chifres. Mudiares. Mudiares. O cara de chifre pacifista, pô. Mudiares. Pô, é mesmo, é verdade. Ela foge então com a Andarilha das e o Galiardi dos Filhos de Gaia, o Gritos da Destruição. Então você tem uma Andarilha, um Filho de Gaia e um Garra Vermelha. Juntos. Tem um detalhe que nessa batalha, a Olho da Tempestade tem que enfrentar um maldito, que é um lobo muito escroto, e esse lobo atormenta ela durante várias e várias páginas do Tribe Novel. Toda vez que acontece alguma coisa e tal, tem uma porra do lobo maldito. Depois disso, ela acaba se unindo a um mendigo também, lá nos Estados Unidos, né? Filho do Vento Norte. E também a Big Sis. E aí eles montam a Matilha, né? Sim, eles chegam, inclusive, enquanto Matilha, eles chegam a encontrar o Anthony Teardrop, o Portador da Luz, né? E nesse momento, o lobo sombrio que você mencionou, o maldito, ataca mais uma vez. E acaba reconhecendo quem é esse lobo, que é o próprio irmão dela, enfrenta o urso, dessa vez alterado pelas forças da Wyrm. E, enfim, eles acabam tendo sucesso não só nessa batalha, mas eles acabam tendo sucesso na empreitada da matilha dela, que é a matilha do Rio Prateado, né? Silver River Pack. E aí é então que, liderando, né, a matilha do Rio Prateado, onde a Olho da Tempestade, ela tem lá o Filho do Vento Norte, a Big Sis dos Roedores de Ossos, o Grito da Destruição, a Julie Spencer dos Andarilhos do Asfalto, e, enfim, eles acabam traçando, né, passeando por todo o metaplot de Lobisomem, aquele metaplot presente nos Tribe Novels, e eles são um dos principais responsáveis, então, pela queda do maldito da Jok'Lat Matriarch, que é quem é o grande inimigo dos Garou ali nos Tribe Novels, cumprindo, assim, a função que o Antonini, né, dos Portadores da Luz Interior, ele tinha vislumbrado para essa terceira matilha a ser formada. A matilha liderada por Olho da Tempestade. Ela conduz a matilha, né, mas ela percebe que o que ela gosta mesmo de fazer é de ir de seita em seita, atuando como juíza dos Garras Vermelhas. Então, ela pode chegar em qualquer carne dos Garras Vermelhas, praticamente a qualquer momento, sempre disposta a ajudar. Ô, Chupos, como é que é mesmo o nome daquele campo dos Garras Vermelhos que aceitam mais os humanos? Vigias da Terra? Não existe essa informação, mas eu suporia que a Olho de Tempestade, se ela fosse fazer parte de algum campo, seria dos Vigias da Terra. Porque ela não parece, tanto por ser Philodox talvez, mas ela não parece tão radical em relação à postura dela contra os humanos. Tanto é que ela participa de matilhas com hominídeos, e além disso, ela também aprendeu a falar inglês. Sim. Tem informação na matilha dela, e ela usa um fetiche, que é o tambor de uma arma, que ela conseguiu pegar de um caçador. Então ela utiliza até mesmo instrumentos, né, que é uma coisa já de hominídeos. E não só isso, o jogador que tiver a oportunidade de ler os Tribe Novels, bem, o faça porque a história é divertida,
Mas, além disso, o jogador que joga Gar Vermelha vai ver que a Olho da Tempestade, ela tá muito diferente daquele Gar Vermelha que toda mesa tem, que é um saco, que o cara nunca tá disposto a fazer porra nenhuma só porque ele é lobo. Então, assim, ela tem uma forma hominídea, ela evita a forma hominídea, mas ela tem, e ela aparece, inclusive nos Tribe Novels, de vez em quando, na sua forma hominídea, né? Aqui até menciona que na forma hominídea ela não tem o olho esquerdo, mas agora ela tem o hábito de usar um tapa-olho. E, enfim, ela veste roupas que a matilha dá pra ela. Ela chega a ter um passaporte, porque ela viaja de avião nos Tribe Novels. É, inclusive, interessante, porque a Olho da Tempestade, né, ela tá, obviamente, na forma humana, mas ela tá completamente desesperada dentro da caixa do avião. É engraçadíssimo essa parte do livro. É bem interessante, que acaba sendo um problema, assim, pra Matilha. Não é aquela coisa, vamos viajar. Porque, enfim, acontece uma série de coisas, eles não têm opção, e eles têm que ir, se eu não tô muito enganado, eles têm que ir da Inglaterra para os Estados Unidos. Geralmente você precisa de uma seita para fazer o ritual de abertura de ponte. Então não é qualquer coisa assim. Exato. E aí, tipo, é maior rolê, maior side quest, porque eles têm que preparar tudo, e aí até que não é tão problemático, porque a andarilha do asfalto, ela dá jeito nos documentos e tal. Só que você tem um cara que tem chifres de bode, vai ter que colocar no avião. E 2, você tem não só um lupino, mas você tem um Gar Vermelha. Então é muito legal, é bem interessante. E a viagem, tipo assim, na verdade, a andarilha do asfalto vai do lado dela o tempo inteiro, falando tipo assim, não, calma aí, não, pode ficar tranquila, não, tá de boa, não, ó, toma isso aqui, ó esse remedinho aqui, ó, não, vamos tomar um uísque e tal. E é interessante que as duas, né, são duas mulheres, na verdade, uma loba e uma mulher, mas enfim, elas acabam criando uma certa proximidade muito por causa disso. Então a andarilha do asfalto e a Gar Vermelha, elas acabam criando um certo laço por conta dessa cena no avião. É bem divertido. Lembrando a todo mundo que tá ouvindo isso e achando tudo muito estranho, né? Uma Gar Vermelha no avião, andando com a andarilha do asfalto, etc. E o seguinte, além dos humores pessoais de cada personagem, né? Isso quer dizer as opiniões e as predisposições de cada um. E outra coisa, os laços de Matilha, como a gente já falou 1000 vezes, os laços de Matilha são mais fortes do que a identidade tribal. A identidade tribal, ela é importante pra caramba, só que ela é um traço é um traço racial, mas muito mais uma cultura, enquanto que a matilha é com quem você caça. E imagina no caso dessa mulher, né, da Olho da Tempestade, que ela perdeu a primeira matilha para o Wyrm, a outra matilha ela forçou o alvo a matar um humano e depois ela foi rechaçada pelos próprios parentes, né, inclusive pelos filhos dela, porra. Saca? Então, tipo, imagina o tanto que essa matilha, a matilha do Rio Prateado, é importante pra ela, né? Então não é de se estranhar. A Olho da Tempestade, ela é uma Garou Adren de posto 3, e ela sempre tá na sua forma lupina, mas ela é uma grande loba cinzenta, com algumas listras de pelo vermelho na cauda e nas patas. Um pouco aí, então, da raça pura 3 que ela possui. Quanto às suas... E Caolha, exatamente. Quanto à sua forma hominídea, ela quase nunca usa, mas quando ela usa, ela é uma mulher jovem e de olhar marcante. Beleza? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso quebra do osso, então, a respeito da Philodox Gar Vermelha de posto 3 Adren, a Olho da Tempestade. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o momento. Valeu aí, Pedro, pela participação. Valeu, cara. A gente fica então por aqui. Um uivo de despedida para todo mundo. Valeu.